De quê? Deu um probleminha aí, nós voltamos ao vivo novamente, né? Assistir a nossa live, voltamos ao vivo aí, que caiu o nosso sinal. Mas Deus está, aleluias, falando conosco. Então vamos continuar. Continuando por dentro da Bíblia Sagrada, Deus jamais, Deus pode se contradizer. Ele ama o ser humano. Ele quer que o ser humano, ele quer que nós venhamos a compreendê-lo, a entendê-lo e adorá-lo como único e suficiente Criador, Deus, né? O nosso Senhor, Deus, ele está acima de todas as coisas e ele é soberano, ele é glorioso e ele não pode, muitas vezes, né, deixar que o ser humano continue pecando e se afastando dele. Então, por isso que o seu amor ele é tão grande que Deus dá oportunidade através da sua graça, para que, através da graça de Deus, as pessoas venham ter o conhecimento da verdade. E através do conhecimento da verdade, que é a verdade, é a palavra do Senhor, as pessoas venham a converter-se dos seus maus caminhos e adentrar por um caminho de luz, um caminho de paz e um caminho que traz a salvação das suas almas. Tem pessoas que não está preocupada com a alma, mas a alma, ela é eterna. Ela é eterna. Após a partida de cada ser humano da face da terra, aqueles que escolheram a servir a Deus passarão a eternidade com Deus. E aquelas pessoas que rejeitaram, elas não aceitaram, elas não quiseram, né, servir a Deus, elas não quiseram ter a participação da salvação, elas irão para uma eternidade sem Deus, aonde tem uma palavra que ela diz em vários termos, né? Chama Geena, chama inferno, chama Hades. É um lugar de tormento, onde as pessoas serão atormentadas para todo um sempre. E aí, a pior coisa que vai acontecer é as pessoas saberem que tiveram a oportunidade, que tiveram a chance da salvação da sua alma, e elas negligenciaram, elas negaram, elas não quiseram adentrar num propósito divino de salvação que foi Deus enviando o seu Filho único Jesus Cristo à terra para salvação da humanidade, aonde ele veio a entregar-se na cruz do Calvário, ele não sendo pecador, ele sendo santo, mas Deus permitiu ele a passar o seu único filho por este grande, aleluias, vexame, que foi o povo zombar, que foi o povo cuspir no seu rosto, que foi o povo não acreditar, o povo não crer, o povo ficar olhando de um lado para o outro e menosprezando o sacrifício do Cordeiro imaculado de Deus na cruz do Calvário para perdoar o pecado de toda a humanidade. Após a humanidade ter essa chance, Deus lhes deu esta grande oportunidade para que o homem, para que a mulher, para que o ser humano viesse a fazer esta escolha, ou a escolha da vida, ou a escolha da morte, ou a escolha de adentrar pelas portas do céu, ou a escolha de ficar do lado de fora. Vamos então mais uma vez para a palavra do Senhor, aonde nós tínhamos lido no Evangelho de João, de João, na epístola de número 2, e no versículo 17, que diz assim, ó, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Para fazermos a vontade de Deus, nós temos que observar os mandamentos. E os mandamentos do Senhor,
não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. E esta escolha, este livre-arbítrio, Deus deixou para cada um de nós fazer esta escolha. Está posto diante de cada um de nós esta oportunidade. A oportunidade de salvação e a oportunidade da perdição. Não é Deus que vai mandar alguém para o inferno. São as pessoas que, através das suas atitudes, por elas amarem mais as coisas do mundo e deixarem as coisas de Deus de lado, elas estão escolhendo o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Muitas pessoas até dizem, até murmuram ou blasfemam, diante das adversidades que está acontecendo no mundo, de muitas coisas ruins que está acontecendo no mundo. Isto não é culpa nenhuma de Deus. Isto é culpa da própria humanidade. É a culpa do povo. Por quê? A maioria do povo fechou os ouvidos, não estão dando crédito às profecias bíblicas, não estão dando crédito à palavra de Deus. E por não dar crédito à palavra de Deus, as coisas estão indo de mal a pior. E Deus, como ele é justo, é amoroso, mas ele também é justo juiz. E ele julga as coisas com retidão e com sinceridade. E por quê? As pessoas querem andar em caminhos errôneos. As pessoas têm feito as suas próprias escolhas. E muitas vezes as escolhas com que elas têm feito está em contradição às coisas de Deus. E Deus, como ele é santo, ele não aceita o pecado. E aqueles que pecam, eles se afastam automaticamente de Deus. Por quê? Por quê? Porque não há comunhão das trevas com a luz. Quando a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. E a Bíblia chega a dizer, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele disse, olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal é para temperar, e a luz é para brilhar. Então nós temos que ser diferentes. Não adianta ter uma luz se ela não está ligada. Não adianta ter uma lâmpada, se você não ligar. Então ela tem que estar conectada em uma rede. Nós temos que estar conectados com os céus. Nós temos que estar ligadas com Deus para poder brilhar. Uma pessoa que não está ligada em Deus, ela não tem brilho algum. Ela é trevas. Ela anda nas trevas. O que eu venho a dizer para você, meu querido e amado irmão e irmã, que nos dão esta oportunidade de estar ouvindo a mensagem da palavra de Deus, estar ouvindo a mensagem da palavra do Senhor, a mensagem de salvação, dizendo para você de que a palavra de Deus, ela nos dá instrução para que nós venhamos a entender qual o caminho a seguir. Se você der crédito naquilo que a Bíblia fala, se você atentar para aquilo que a Bíblia fala, você então poderá herdar a vida eterna. Se você, porventura, não der crédito, se você fazer pouco caso da palavra do Senhor, você estará adentrando por um caminho de oposição a Deus. Mas nesta manhã, mas neste dia, com a autoridade do amado Espírito Santo, eu venho vos colocar diante de você esta porta que está aberta. Ela foi aberta através do Senhor Jesus Cristo, esta grande oportunidade, aonde Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 10, ele disse bem assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha o que disse Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando ele estava dizendo, ele dá a vida pelas ovelhas, é que ele já estava falando antecipadamente que ele iria dar a sua vida pelas ovelhas.
Estas ovelhas não são animais, são pessoas. Por que ele falou em ovelhas? Falou em ovelhas porque ovelha, tá, tem o símbolo de pessoas calmas, de pessoas tranquilas, porque a ovelha é um animal meigo. Você não veja a ovelha dando cabeçada em ninguém, você não veja a ovelha dando patada em ninguém. A ovelha, muitas vezes, ela é levada ao matadouro, tá? Ela é levada ao matadouro, e diz a Bíblia, tá? Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, de que o Senhor Jesus, a ovelha, o cordeiro, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui. Em verdade vos digo, tá? O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, este é ladrão e salteador. O que a Bíblia está dizendo aqui? Nesta palavra, aonde Jesus é o bom pastor. E a palavra pastor quer dizer apacentador, aquele que apacenta, aquele que arrebanha, aquele que ajunta, aquele que sai pelos becos, aquele que sai pelos campos, aquele que sai pelos valados em busca das ovelhas. Hoje, nessa simbologia bíblica, é o pastor, né, daqui que está na terra, que vai em busca das almas, a essas ovelhas que muitas vezes estão perdidas, né? E aí no versículo 2 diz assim, do capítulo 10 do Evangelho de João: aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Esta porta, ela também simboliza oportunidade. Então, esta porta está aberta porque ela é uma grande oportunidade que Deus está abrindo, esta grande oportunidade para que as pessoas possam adentrar pela porta. E nós ainda vamos ler alguns versículos bíblicos subsequentes de que Jesus se apresenta ainda aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, dizendo: eu sou a porta. Eu sou a porta. Veja bem, quer ver? Diz aqui no versículo 3, para este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. A voz de quem? A voz do pastor. A voz do pastor. E aqui Jesus está falando dele mesmo, que ele é o bom pastor. Não fala que ele é o ruim pastor. Não fala que ele é o mau pastor. Fala que ele é o bom pastor. Para este o porteiro abre a porta, tá? O porteiro abre, tá? Abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome, e suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Ele chega no aprisco, ele chama as ovelhas conhecem a voz do pastor, e diz ele: agora está na hora de vocês ir para o pasto. O que é também aqui pastagem? É a palavra do Senhor também. Estamos pregando nesta manhã de sexta-feira, estamos ministrando a palavra neste dia, e nós estamos oferecendo o quê? Um bom pastor para você. Nós estamos oferecendo o quê? Uma oportunidade para que você venha adentrar para dentro dessa porta. Que Deus abençoe a nossa missionária irmã Márcia, que está junto conosco assistindo a nossa live. Que Deus possa vos abençoar. Continuamos então no versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem. Por quê? Porque lhe reconhecem. Elas reconhecem as ovelhas, elas reconhecem, elas sabem que foi o pastor que chegou ali. Ela reconhece a sua voz. O que é reconhecer uma voz? Porque tem muitas vozes que não são vozes de pastor, que não é a voz de Deus, que não é a voz de Jesus. Então, o que nós temos que analisar? Nem toda voz é a voz de Deus. Nem toda pessoa que muitas vezes fala conosco, nós entendemos a sua voz. Tem pessoas que você entende e conhece pela própria voz. Quem chegou e está falando comigo é o fulano de tal.
quem me ligou pela voz, eu entendi que é a fulana de tal. Por quê? Porque você conheceu a voz. Nosso Senhor Jesus Cristo, falando nesta palavra, nesta manhã, também pergunta para você, meu irmão. E você tem conhecido a minha voz? Quando eu tenho falado para você que eu tenho uma obra na tua vida, que eu tenho algo para concretizar na tua vida, que eu fiz uma promessa para a tua vida, que foi eu que te escolhi. Quando ele fala desta maneira, quando ele diz que ele já te escolheu, desde o ventre da tua mãe, assim como diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, e versículo 5, diz assim, ó, eis, né, Jeremias, que eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, para que tu sejas profeta. Então, tem pessoas que Deus escolheu mesmo antes dela ser concebida, mesmo antes de vir a este mundo, assim como ele chamou, né, e vocacionou a Jeremias. E Deus está falando com você, meu irmão, e Deus está falando com você, minha irmã. E você se pergunta, tá, se ele me chamou antes mesmo de eu nascer, por que então eu tive que passar por esses momentos de luta, por esses momentos de dificuldade? Por que eu tive que passar por todas essas provas? E para mim não adianta você perguntar, porque eu não tenho a resposta ideal para te dar, mas eu tenho uma resposta vindo direto do trono de Deus. Sabe por quê? É para que depois você viesse, através do seu grande testemunho, ganhar almas para o Senhor. Porque uma pessoa sem testemunho, ela não tem validade nenhuma. Porque as pessoas perguntam, como é que tu te converteu? Da onde é que tu veio? Não sei, foi uma coisa por acaso. Isso não acontece. A pessoa veio a se converter, porque ela viu, chegou um momento que o caminho que ela tinha escolhido, o caminho que essa pessoa estava andando, era um caminho errado, era um caminho de trevas, era um caminho que não levava a Deus. Por isso nós lemos na palavra, na epístola de João, quando nós dizemos, filhinhos, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está na epístola de João, onde nós lemos 2:15. Então, por quê? Porque antigamente, nos tempos passados, nós amávamos as coisas do mundo. Nós tínhamos amizade com pessoas mundanas, que eram pessoas amigas nossas, né, entre aspas, mas que não nos conduziam, que não nos levavam para um caminho correto, para um caminho certo, para um caminho de salvação. Mas quando Jesus nos concedeu ao conhecer e abriu a porta da graça, e nós adentramos para dentro desta porta, aí a nossa vida passou a mudar. Vamos então a fazer mais, aleluias, uma leitura bíblica. No capítulo 10 do Evangelho de João, e no versículo 7 diz-nos então a Bíblia Sagrada. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Acabei de falar para vocês anteriormente que em versículo subsequente do capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus iria falar sobre a porta. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão? O que eu quero dizer para você, minha irmã? Esta oportunidade desta porta, de você adentrar, ela está aberta. Mais um momento ela vai fechar. Daqui um pouco ela vai fechar. Esta oportunidade vai ser fechada, esta porta. Hoje a porta da Arca da Salvação, ela está escancarada. Ela está aberta para que você possa adentrar. Mas vai chegar uma oportunidade em que ela vai se fechar. Se você ainda de entrar para dentro da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e no versículo 28, diz-nos então Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em mim encontrarei descanso para as vossas almas. Não é para o corpo, é para a alma. Aqui ele está dizendo, eu sou o bom pastor, eu estou de braços abertos para o receber, se você ir até mim. A porta da graça, ela continua aberta. O bom pastor continua te esperando. O bom pastor está com a porta do
aprisco aberto para que você, ovelha do Senhor Jesus, possa adentrar e possa se alimentar. Se nós ainda adentrarmos para dentro da Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 20, a Bíblia diz bem assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus está dizendo aqui, é um outro tipo de porta. É a porta do seu e a porta do meu coração. Ela está fechada e Jesus estava no lado de fora. E Jesus está do lado de fora de muitos corações. Então ele chega e bate e diz: ei, Raimundo, eu preciso fazer morada dentro do teu coração. E meu amigo, e minha irmã, eu preciso fazer morada dentro do teu coração. E esta porta do teu coração, quem tem a chave é você mesmo. E você abre dentro do teu coração, esse teu cadeado que está aí, a chave quem tem é você. Quando você abre a porta, quer dizer, você abre o teu coração para que o Senhor Jesus Cristo venha fazer morada, você concede a ele a oportunidade para que ele adiante na tua vida, ele seja o teu amigo, ele seja o teu conselheiro, ele seja o teu médico, ele seja o teu advogado, ele seja o teu Deus, ele seja o teu pastor, ele seja o teu Salvador. Esta oportunidade, ela está diante de você. Então, ele se encontra do lado de fora de muitos corações e ele está batendo nesta manhã e dizendo: me dê uma oportunidade de ser o teu amigo, me dê uma oportunidade de eu ser o teu conselheiro, me dê a oportunidade de eu ser o teu ajudador. Eu quero te ajudar na vida em que você está levando. Talvez a vida que você está levando não é a vida que você escolheu. Você queria uma vida de paz, você queria uma vida de alegria, você queria uma vida de gozo, mas as circunstâncias da vida, as circunstâncias do dia a dia, tem te levado muitas vezes por caminhos errôneos ou por caminhos muitas vezes de densas trevas. E isto talvez não seja muitas vezes culpa totalmente sua. É o teu inimigo, é o teu adversário que muitas vezes ele lança pedras, ele lança setas na tua mente, ele coloca obstáculos diante de você para que você não encontre o caminho certo, para que você fique revoltado, para que você fique revoltada e não abra a porta do teu coração para que o Senhor Jesus Cristo faça morada. Mas esse dia é colocado diante de você uma grande oportunidade e esta oportunidade você não pode deixar passar. É uma oportunidade de vida ou morte, é uma oportunidade de salvação. Se nós adentrarmos para dentro da Bíblia Sagrada, lá em Êxodo, no capítulo 28, no final, mais ou menos, diz a Bíblia Sagrada que o Senhor falando para o povo e falando para Moisés naquela época, ele diz: eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte. Mas diz o Senhor: escolhe a vida para que vivas, para que vá bem. Esta vida não é esta vida que nós estamos vivendo, é a vida de salvação, é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida de gozo. E chegou o dia, chegou a hora a hora da tua oportunidade. E esta escolha Deus não pode fazer por mim. Esta escolha você é que tem que fazer. É eu é que tem que fazer. E o Senhor tem colocado diante de cada um de nós esta oportunidade. E aí no versículo 8, diz a Bíblia Sagrada do capítulo 10 do Evangelho de João, diz assim: ó, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. O que Jesus está dizendo? Os religiosos da época, aqueles que pregaram outras religiões, aqueles que trouxeram outros caminhos errôneos, outros caminhos que não conduziam à salvação, diz a Bíblia, são ladrões e salteador. E para que serve um ladrão e salteador? Para roubar a tua fé, para roubar a tua esperança, para roubar a tua alegria. E aqui ainda em João, no capítulo 10 e no versículo 10, disse Jesus, olha o que diz Jesus aqui, ó, olha o que Jesus está falando aqui, tá? No capítulo 10 e no versículo 10 diz ele assim, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a
tenham com abundância. Jesus é o autor da vida, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso mediador, Jesus é tudo para nós. E se nós ainda adentrarmos na Bíblia Sagrada, aqui no versículo 11, o que diz a Bíblia Sagrada? Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não dá, ele deu. Ele quer dar nesta manhã uma oportunidade para você, dizendo assim: e meu irmão, e minha irmã, me concede esta oportunidade de ser o teu amigo, de adentrar na tua vida, te dar paz, te dar alegria e te dar gozo. Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo ou quantas pessoas ainda irão nos assistir, mas esta oportunidade será levada a muitas pessoas. Você que está nos ouvindo, depois pegue o link do nosso programa aí do canal do YouTube, passe para outras pessoas que precisam ouvir uma palavra que vem de encontro. Talvez ela esteja procurando um caminho, talvez ela esteja procurando uma porta, mas ela ainda não encontrou porque ela anda nas trevas, e quem está nas trevas não enxerga quem está na luz, mas quem está na luz enxerga quem está nas trevas. Então precisa que essas pessoas elas venham abrir os olhos, mas se ela não tem como abrir os olhos, você tem como alertar, mandando uma mensagem para ela e dizer: olha, certa vez eu estava triste, certa vez eu estava desenganada, certa vez eu estava desenganado pela medicina, estava desenganado pelas coisas deste mundo, eu já não tinha mais paz, eu já não tinha mais alegria, eu já não tinha mais gosto de viver, eu me trancava as portas fechadas e ali naquela escuridão de treva eu queria que o tempo passava, mas o tempo não passava. Mas nesta manhã, através dessa palavra que Deus tem colocado no meu coração para falar para você, tem pessoas que estão esperando o teu testemunho, tem pessoas que estão esperando você chegar até lá e dizer: para mim houve solução, a porta se abriu e eu adentrei por ela, o bom pastor abriu os braços, aleluia, e eu adentrei pela porta, e hoje eu conheço a salvação, hoje eu sinto o perdão dos meus pecados, hoje eu sinto que eu vou morar no céu. Então tem pessoas que querem morar no céu, mas elas nunca tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Elas talvez passou algumas oportunidades, aleluia, mas as pessoas não falaram do Evangelho, não falaram de Jesus. Mas nesta manhã há uma porta aberta, há uma grande oportunidade de salvação para que você possa entender, para que você possa compreender. Mandando um abraço ali também para a nossa missionária Elusa Borges, a cantora Elusa Borges. Que Deus te abençoe, minha irmã, que Deus te dê vitória. Também a irmã Eliane Araújo, também que Deus abençoe, que está conosco. E eu quero vos dizer nesta manhã, em alto e bom som, tem pessoas, aleluia, que querem adentrar pela porta, mas falta nós ministrarmos a palavra, falta nós levarmos a palavra até elas. Tem pessoas que elas estão na escuridão, elas estão nas trevas, elas não conseguem entrar pela porta, elas não têm às vezes uma pessoa, um missionário, uma missionária que através de um louvor, através de uma palavra, através de um conselho sábio vindo da parte de Deus, possa alertar esta pessoa que se ela continuar nessa situação de vida, ela vai perder a grande oportunidade de salvação. E você que está nos ouvindo, tem pessoas que precisam de você, tem almas que dependem de você. A Bíblia diz que tudo quanto vieres à tua mão para fazeres, faça-o. Faça-o, porque o lugar para onde vais no dia de amanhã, você não sabe. Então, hoje é a oportunidade. Hoje é a grande oportunidade de muitas pessoas terem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você, hoje é sexta-feira, voltar a assistir as nossas lives a partir de segunda-feira, às 9 horas da manhã. E agora nós queremos orar com você e dizer para você, meu irmão, minha irmã, temos ali também o nosso programa, A Voz do Pastor, na nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Nos mande pelo nosso número do WhatsApp, ali o teu pedido de oração. E também nos peça ali para que nós possamos enviar o link, para que você possa ali se conectar conosco através do teu celular, através da tua TV também você pode assistir ali, no nosso site, a nossa programação.
todos os dias às 9 horas da manhã. Aonde você está trabalhando, bote ali o teu celular ao lado. A nossa programação nós temos todos os dias às 9 horas da manhã. Mas o louvor são 24 horas. A nossa rádio não é desligada, tá? Então, acesse ali, adiante por ali, envie para as pessoas, para que elas possam muitas vezes, em vez de estar com pensamentos malignos, venham ouvir louvores de adoração a Deus, e elas possam alegrar o seu coração. Vamos orar então? Queremos orar com você, desejando uma ótima sexta-feira abençoada e que Deus possa vos dar muitas bênçãos. Esse é o desejo do meu coração. Oramos então a Deus. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos na tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por esta porta que se abriu, a porta da graça, a porta da nossa salvação, pela grande oportunidade que o Senhor tem nos dado, Jesus, de te conhecer. O Senhor é o único caminho, o verdadeiro caminho, o caminho da salvação. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado por um dia ter te conhecido, Senhor. Nosso meigo nazareno, aceita a nossa gratidão, a nossa humilde oração a cada pessoa, Senhor, que está precisando, a cada pessoa que está hospitalizada, a cada pessoa que está doente, enferma, Senhor, desenganada, pessoas, Senhor, que querem se libertar do vício do cigarro, da droga, Senhor, da prostituição. Adentra, Senhor, nesta manhã. Deus, estende as tuas mãos, Senhor, para libertar o cativo, o oprimido, o andarilho, aquela pessoa, Senhor, que está passando por problema no matrimônio, aquela família que está, Senhor, ilhada através das águas que agora baixaram no Rio Grande do Sul, Pai. Deus, que tenham homens, mulheres, jovens e crianças com seus corações quebrantados para ajudar essas famílias. Deus, adianta com providência no nosso estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, Senhor, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo gozo, Senhor. Eu te peço a tua bênção nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.